gostaria de dizer que eu aprecio muito as bem-vindas e esta oportunidade de estar aqui em Maringá. Na verdade, não tinha planejado essa visita, eu não sei como é que surgiu, mas tudo deu certo para fazer a viagem para cá. E eu sei que não deve ser muito fácil ficar longe de outras igrejas. Então, vocês estão bem isolados aqui. E não é fácil. Eu posso imaginar que uma visita de alguém, outra pessoa nova, deve ser algo diferente, pelo menos, né? Uma voz diferente. Então, eu espero que a minha pequena visita seja uma bênção para vocês aqui em Maringá. Eu quero ler hoje algumas referências a Moisés em Êxodo, começando em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Etel, e do Amorreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jubusel. Agora, em capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Arão
apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Versículo 7, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Versículo 15. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, e tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Versículo 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até se tornou em pó. E o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. Mais adiante, capítulo 39. Nos capítulos 35 até 39 temos os detalhes do tabernáculo e a obra que foi feita em fazer todas as peças para o tabernáculo. Só vamos ler os últimos 2 versículos do capítulo 39. Versículo 42. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Mais uma leitura em Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34. Agora estamos no fim da vida deste grande homem, Moisés. Versículo 4. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para a veres como os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Então, temos lido bastante, mas que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu gostaria de pensar sobre 4 coisas que o Moisés viu. Durante a sua vida, com certeza, ele viu muita coisa
Mas quero pensar, primeiramente, o que ele viu no deserto, a sarça que ardia e não se consumia. Segunda coisa, aquele dia triste, desceu do monte e viu o bezerro de ouro e o povo dançando, etc. Terceira coisa, depois que todas as coisas foram feitas para o tabernáculo, Moisés fez uma inspeção, viu tudo e ficou muito contente com o que ele viu. E a quarta coisa, ele viu a terra prometida, mas não entrou. Então vamos pensar nessas quatro coisas. Eu não quero demorar muito. A vida de Moisés se divide em 3 partes. Ele morreu com 120 anos, como lemos. Os primeiros 40 anos no palácio no Egito, chamado o filho da filha de Faraó. Então, 40 anos de idade, ele fugiu. E mais 40 anos ficou no deserto com as ovelhas. E daí, os últimos 40 anos no deserto com o povo de Deus. E a gente fica pensando, mas 40 anos no palácio do Egito, mais 40 anos no deserto, todo aquele tempo perdido. Mas não era perdido, porque em todos estes anos o Moisés estava sendo preparado para os últimos 40 anos e tudo que ele iria enfrentar na sua liderança do povo de Israel. E sabe, meus amados irmãos, nós estamos na escola de Deus, todos nós. Estamos aprendendo, ou pelo menos devemos aprender. E tem experiências na sua vida, e quem sabe você nem consegue ver o porquê. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo assim? Mas Deus tem um propósito em tudo, e para o nosso bem. É sempre bom lembrar disso. Não é fácil, passando pelas dificuldades às vezes, mas em tudo Deus tem um propósito. E está nos preparando para o próximo passo, sempre. Mas eu gostaria de pensar sobre este dia inesquecível na vida de Moisés. Estava lá, mesmo de todos os outros dias, começou do mesmo jeito, lá sozinho com o rebanho do sogro, lá no deserto, fazendo o que ele sempre fazia lá. Quando de repente viu algo estranho, uma sarça. O que lemos aqui? Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então a sarça estava queimando, e não se consumia. Ficou queimando. Algo estranho. Então ele deixou o rebanho, deixou tudo e foi até lá para ver esta
coisa estranha que estava acontecendo. E logo ele descobriu que estava na presença de Deus. Sabe, meus amados irmãos, é algo vital na vida de todas as pessoas salvas deixar as coisas desta vida ao lado, chegar na presença de Deus. Eu sei que a vida tem muita correria. O tempo quase, parece às vezes, não tem tempo para nada. Mas precisamos tirar tempo a sós com Deus. E aqui nesta ocasião havia revelações de Deus para o Moisés. Que bom que ele deixou a sua tarefa lá e foi lá para ter esta comunhão e comunicação de Deus. Mas alguém diz, tudo bem, para ele ouviu a voz de Deus direto, e falou com Deus direto, havia essa comunhão. A gente não tem isso hoje em dia. Será? Entrando na presença de Deus sozinho, Deus ainda fala, né? Sua palavra. Fala para nós. E nós temos o privilégio de falar com Ele através da oração. Então, é algo vital que nós tiramos este tempo diariamente. Tempo com Deus. Lendo a sua palavra. Tempo em oração. E sabe, a mesma coisa que Moisés fez pode acontecer conosco. Deus falando conosco, nós falando com Deus. E temos que nos desligar deste mundo. Desligar o celular. Tempo a sós com Deus. Interessante que Deus disse, o que Ele disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Os sapatos, aquela parte que fica em contato com a terra, né? Aquela parte que fica suja, tem que tirar. Para entrar na minha presença, tem que tirar aquilo. Os discípulos estavam aprendendo mais ou menos isso. Se lembra no cenáculo, o Senhor lavou os pés dos discípulos. E o Pedro, ele disse, mas eu quero que o Senhor lavasse todo o corpo. Mas o Senhor Jesus, Cristo disse para ele, não, só os pés. Já foi lavado, mas só os pés, a parte que fica em contato com o mundo. Tem que ficar lavando os pés. Queira ou não queira, nós ficamos contaminados. Nós estamos no mundo e tem coisas sujas ao nosso redor sempre, e nós ficamos contaminados. Temos que lavar os nossos pés antes de entrar na presença de Deus. Quem sabe tem um pecado para confessar primeiro. E lemos da lavagem da palavra. Eu estou me lembrando agora de um rapaz que estava comentando para um pregador uma vez. Quando eu leio um capítulo da Bíblia, parece que não posso segurar o que eu tenho lido.
5 minutos depois, eu nem tenho lembrado de nada que eu tenho lido. E o pregador disse para ele assim, eu não estou me lembrando agora do nome da coisa que tem na cozinha, sabe a coisa que tem furinhos e bota coisa dentro para... Peneira, isso. Ele levou uma dessas coisas para a torneira e ligou a água. E toda a água saiu, né? Não segurou nada. Então o pregador disse, essa água não está segurando nada da água. Mas mesmo assim a água está lavando. Então, mesmo que a gente não consiga segurar o que tem lido, sempre lendo a palavra faz, vamos dizer, uma lavagem. Eu me lembro, quando fui salvo, eu só tinha uns 10 anos de idade. Eu vi alguém dizer, uma boa ideia, ler um capítulo no Antigo Testamento e um capítulo no Novo, cada dia. É um conselho bom. E um menino de 10 anos tentando fazer isso, logo ele desistiu. Era demais. E anos depois, eu descobri. Para mim, quem sabe para os outros isso funciona, mas para mim, é melhor ler um trechinho, quem sabe 2 vezes, 3 vezes, e ficar meditando naquilo, em vez de ler um capítulo inteiro. Então não é a quantidade, mas é a qualidade, né? E antes de sair de manhã para o serviço, quem sabe um versículo da palavra de Deus. É bom ler, meditar e levar com você, saindo para um mundo ímpio, num ambiente que não convém, né? Mas temos que viver, temos que trabalhar. Não podemos viver as nossas vidas em isolação, né? Então Moisés tirou os sapatos dos seus pés, chegando na presença do Senhor. Se lembra que o Pedro, em João capítulo 21, foi mencionado ontem da noite, quando ele reconheceu que o Senhor estava na praia, ele se vestiu antes de chegar à praia, antes de chegar na presença do Senhor, ele se vestiu. Eu vou dizer alguma coisa, não quero ofender ninguém, quem sabe um assunto meio sensível. Mas chegando na presença do Senhor, eu estou pensando agora nas reuniões da igreja. Eu acho que não dá para chegar de qualquer jeito. A rainha lá na Inglaterra, em Londres, são poucas pessoas que têm o privilégio de chegar eu ia dizer a casa dela, mas um palácio enorme, né? Mas as pessoas que têm este privilégio não podem chegar de qualquer jeito. Tem que se vestir de uma maneira que convém à presença da rainha da Inglaterra. E meus amados irmãos, quando nós chegamos na reunião, não estamos entrando na presença da rainha da Inglaterra, estamos entrando na presença do Senhor. E para mim, convém que a gente se veste de uma maneira que convém.
Então, eu só quero deixar isso com os irmãos para a sua consideração. Mas essa visão, essa coisa, não era visão, estava acontecendo lá. A sarça ardia no fogo e não se consumia. Tem 3 coisas que eu gostaria de mencionar aqui. Tem nesta sarça um quadro do povo de Israel. Até foi isso que Deus estava falando para o Moisés nessa ocasião. Você sabe que a nação lá no Egito estava passando por dias difíceis. Na escravidão, a crueldade do faraó. E Deus viu. E ele disse para Moisés: eu tenho um plano para o meu povo. Eu vou tirar eles do Egito. E o povo estava passando pelo fogo naquele tempo. O faraó gostaria de terminar com essa nação, tentando matar essa nação. Mas Deus tinha um plano para o seu povo. Mesmo passando pelo fogo, ele disse para Moisés: essa nação não vai ser consumada. Não. Então, é sempre bom para nós lembrar que Deus tem um futuro para o povo de Israel ainda. E aquela nação vai se tornar a nação na cabeça das nações, um dia no futuro. Mas eles rejeitaram a Deus e agora estão em todo o mundo. Não, tem uma pequena nação lá em Israel hoje, estão sofrendo, mas tem um futuro glorioso para a nação de Israel. Tem outro quadro aqui. A sarça ardia, mas não se consumia. O Senhor Jesus Cristo sobre a cruz. E lemos em Lamentações de Jeremias: desde o alto enviou fogo aos meus ossos. O fogo do juízo de Deus caiu sobre ele, sobre a cruz. E você sabe que os sacrifícios dos animais no Antigo Testamento, o animal foi trazido, foi colocado no altar, foi morto, o sangue corria, e depois o fogo consumia o sacrifício sobre o altar. E só havia as cinzas depois, né? Mas quando nós pensamos sobre o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo, sobre a cruz do Calvário, o fogo não se consumiu o sacrifício, mas o sacrifício consumiu o fogo. Já pensou? E toda a ira divina caiu sobre ele, até não havia mais para cair. E ele consumou a obra sobre a cruz, pagou o preço da salvação, o preço do pecado. Mas tem outro quadro aqui, até um quadro bem solene, para nós pensar. O que vai acontecer com uma pessoa que morre em seus pecados? Vai para o inferno, lago de fogo. E vai ser consumido num instante? Não. Vai ficar lá para sempre. Nunca vai ser consumido. Nunca vai ser consumido, não.
vai sofrer as consequências do seu pecado eterno para toda a eternidade. E um pensamento muito triste. E deve fazer duas coisas quando nós pensamos nisso. Primeira coisa, devíamos ser tão agradecidos que somos salvos, que nunca vamos estar naquele lugar para sempre, mas que vamos estar no céu. Nunca merecemos um lugar lá, mas damos graças a Deus que somos salvos da ira do inferno. Outra coisa que devia fazer, devíamos ficar cada vez mais preocupados com as pessoas não salvas, porque essas pessoas estão indo para as chamas do inferno. Você tem uma preocupação com isso? Você está orando pela sua família, salvação da sua família, os conhecidos, não salvos, que estão em grande perigo de perecer no inferno? Oh, que tenhamos um desejo bem forte de ver pessoas alcançadas, pessoas salvas pela graça de Deus. Então, tem muitas outras coisas que podem ser mencionadas, mas vamos para a segunda coisa que ele viu em Êxodo capítulo 32. O povo agora, alguns meses no deserto, Deus tirou o povo dele de uma maneira muito especial, da escravidão do Egito. E agora estamos no deserto. E não somente tirou o povo dele da escravidão, mas ele deu alimento cada dia, fielmente, para o seu povo. A maná que veio do céu cada dia. Até os seus sapatos não se gastaram. Tantas bênçãos derramadas sobre este povo. Então, chegou ao ponto que Moisés subiu a monte e Deus, dando para ele as tábuas da pedra com os mandamentos escritos. E neste tempo em que ele estava lá na monte, o que o povo fez? Fez um bezerro de ouro. E disse, que lemos aqui: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Mas como é que pode? Depois de tudo que Deus fez para este povo, viraram as costas para Deus, fez um ídolo e ficou lá ao redor deste bezerro de ouro. O povo foi trazido do Egito, mas ainda havia algo do Egito neles, infelizmente. E tinha este bezerro de ouro. Não tem ninguém aqui com um ídolo em casa, tenho certeza disso. Mas, sabe o que é um ídolo? Não precisa ser uma coisa que a gente vê em algumas casas por aí. Um ídolo, qualquer coisa que toma o lugar que Deus devia ter, né? Então, um crente pode ter um ídolo? Eu não sei, é difícil citar exemplos, mas vamos imaginar um crente que tem o desejo de ter um carro bonito e vai arrumando e
segurando dinheiro e daí, enfim, consegue comprar este carro bonito, e fica lá tudo ocupado com aquilo, gastando dinheiro, gastando tempo em, sei lá. E aquele carro se torna um ídolo. Está roubando a Deus do tempo, quem sabe do dinheiro. Que Deus nos ajude. Que Ele tenha o lugar principal nas nossas vidas. E outra coisa, além do pecado envolvido aqui, era o gasto e perda de tempo, tudo energia em fazer este negócio, tempo perdido, tempo que não tinha valor nenhum. O que o apóstolo Paulo disse, remindo o tempo, né? O tempo é algo finito, né? É finito, né? Não é infinito, não tem limite, mas finito é algo que tem limite. E o nosso tempo voa. Já estamos no março de 2020. Parece que não faz muito tempo do início do ano, né? O tempo está voando. Que Deus nos ajude a usar o nosso tempo bem para as coisas dele, para as coisas que agradam a Ele. Então, foi muito triste Moisés descendo da monte. E lemos aqui, em versículo 19, aconteceu que chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés. Que dia triste para ele ver tão longe o povo foi em bem pouco tempo. Apesar de todas as bênçãos que Deus tinha dado a eles. Que Deus nos preserve e que Deus nos ajude a colocar Ele em primeiro lugar e não se desviar das coisas dele. Nós vamos para a terceira coisa agora. Eu não li os versículos. Tem versículos interessantes em capítulo 35 de Êxodo. As instruções dadas a Moisés, todos os detalhes do tabernáculo. Aquele edifício lá no deserto, onde Deus ia habitar entre o seu povo. E tem muitos capítulos, estes capítulos de Êxodo, com todos os detalhes do tabernáculo. E Deus deu o padrão, todas as medidas, e então todo o povo teria que trazer as coisas, os materiais para fazer os móveis e as coisas para o tabernáculo. E eles começaram a trazer, e trazer mais, e trazer mais, até que o Moisés teria que fazer o anúncio no arraial. Vocês vão ter que parar de trazer. Uma reclamação boa, né? Todo mundo animado, todo mundo contribuindo. Não era sacrifício demais, dando tudo o que tinha para o edifício do tabernáculo, este lugar onde Deus ia habitar entre o seu povo. E tinha serviço complicado lá.
Por exemplo, o castiçal de ouro, um talento de ouro, mais ou menos 50, 60 quilos de ouro. Um bloco de ouro. E o homem começou lá martelando 7 anos. Não podia soldar nada, não. Tudo formado daquele talento de ouro. Quem podia fazer isso? E outras coisas, outras tarefas. As mulheres trabalhando, fazendo cortinas e coisas assim. E todo mundo trabalhando juntos. Deus dando talentos especiais para este povo fazer essas coisas. Impressionante. Impressionante. E o tabernáculo é um quadro da igreja local, né? O que você está contribuindo aqui em Maringá? Está trazendo alguma coisa para contribuir? Na ceia, a gente fica escutando e tem uns irmãos que se levantam e a gente sabe, olha, aquele irmão, ele trouxe alguma coisa hoje, né? E temos a responsabilidade de trabalhar juntos, contribuir juntos. É a harmonia que tinha, algo impressionante. E daí um belo dia, todas as coisas ficaram prontas. O trabalho foi completo. E temos lido no final de capítulo 39, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Tudo completo. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Eu posso imaginar Moisés lá, fazendo uma inspeção de cada peça. Que beleza! Aquela peça feita bem no padrão que Deus deu. E quando ele fez aquela inspeção, a gente pode imaginar a satisfação no seu coração. Tudo feito conforme o padrão de Deus. Que Deus nos ajude nas nossas contribuições, no nosso comportamento, fazer tudo conforme o seu padrão. Obedecer a sua palavra em cada letra. Porque o dia da inspeção vai chegar. No tribunal de Cristo, cada irmão, cada irmã vai comparecer lá. E vai ser uma inspeção intensa das nossas vidas aqui. Não vai ser Moisés fazendo esta inspeção, não. Vai ser o Senhor Jesus Cristo mesmo. O fogo vai consumir todas as coisas vãs, todas as coisas que sem valor. Às vezes eu fico pensando no meu caso, será que vai ter muito sobrando naquele dia, na minha vida? Então que Deus nos ajude a ser fiéis à palavra dEle, o padrão dEle. E daí naquele dia de inspeção,
vamos receber algo dele. E lemos aqui que Moisés os abençoou. Imagine que naquele dia vai ter alguma coisa para nós lá. Ele vai dar-nos alguma coisa. Parece quase demais. Ele nos tem salvado. Ele vai nos levar para o céu. Mas além disso, Ele vai nos recompensar. Os irmãos fiéis aqui nesta vida. Aqui. Mas, eu vou terminar agora. Deuteronômio 34. Agora o povo logo vai entrar na terra prometida. 40 anos no deserto. Eu acho muito triste ler versículos assim. O grande líder, o Moisés, ele podia ver a terra prometida, à distância. Mas Deus disse para ele, Moisés, o Senhor não vai entrar. Depois de todas as lutas, tudo que ele passou com este povo, enfim, não tinha o privilégio de entrar na terra prometida. Mas surge a pergunta, por quê? Por que será? Havia um dia antes, faltava água no deserto. Até 2 ocasiões, mas na segunda vez, Deus disse a Moisés, tem uma pedra e o Senhor vai ter que falar com a pedra. Mas em vez de falar com a pedra, ele bateu a pedra. Desobedeceu o que Deus disse. E além disso, ele falou mal do povo de Deus. Tem uma referência em Salmo 106 que diz, ele falou imprudentemente com os seus lábios, falando mal do povo de Deus. E por causa deste dia e o pecado que este grande homem cometeu, Deus disse, não vai entrar na terra prometida. Ele viu a distância, mas não entrou. E não lemos nada do que ele estava pensando, o que ele sentia naquela ocasião antes de morrer. Mas eu acho que no coração do grande homem Moisés tinha um certo remorso. Bem no final da sua vida, mas que pena que eu falei assim contra o povo de Deus. Que pena que eu desobedeceu a palavra de Deus. E eu acho que ele ficou com muito remorso, bem no final da sua vida. Então, meus amados irmãos, quando nós chegamos ao final das nossas vidas aqui, seria bom se ninguém tivesse remorso. Que pena que eu fiz aquilo. E falando mal do povo de Deus, era um grave pecado, no caso de Moisés, ainda é. É muito fácil criticar o povo de Deus. Isso não devemos fazer. Então, que Deus nos ajude. Que Deus nos guie, nos preserve até o final da viagem. E quando nós chegamos lá, perante o nosso Senhor, que recebemos algo dele, daquele galardão.
Então, tomara que esses pensamentos sejam uma bênção para todos nós aqui hoje.